começar hoje a abordagem de 1 João. 1 João, capítulo 1. Tá bem? Vamos seguir com esse formato de eu estar lendo o trecho que vamos estar abordando. Nessa ocasião, vamos ler o capítulo 1 todo. Ele é curto, diferente do 12, que é mais longo. Vamos dividi-lo em algumas etapas. Né? 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Como eu disse, ele é curto. Nos diz a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E dizemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Louvado seja Deus, amém, por esta palavra, essa leitura que fizemos para abordarmos nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, quando a gente começa a ler essa epístola, a gente lembra logo do Evangelho de João, né? A gente lembra logo do Evangelho de João, que, diga-se de passagem, é o mesmo autor do quarto Evangelho, do quarto livro do Novo Testamento. Que interessante, nós temos os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, né? Que faz um resumo do nascimento, do ministério de Jesus, dos milagres, né, do ministério, da morte e da ressurreição. Mas nós temos o Evangelho de João,
que é um evangelho diferenciado, que trata da deidade de Jesus. Ele não só fala de alguns milagres operados por Jesus, e João resume no final do livro, dizendo que o Senhor operou muitos milagres, e ele disse, João, cuidava de que se fosse registrar os milagres de Jesus, as palavras de João aqui no finalzinho do seu evangelho, ele disse, cuidava de que ainda o mundo todo não poderia conter os livros que se escrevessem, porque foi muitos milagres que Jesus fez. E aí ele trata, sobretudo, né, da deidade de Jesus Cristo. Ele trata do fato de que Jesus é Deus. Que transcende ao simples humano, né? Ele trata exatamente que ele estava na terra como 100% homem, mas também 100% Deus. Claro que ele morre como ser humano, porque Deus não morre, né? Então João trata da deidade de Jesus, e a gente lembra logo do Evangelho, a exemplo das palavras que ele diz aqui, que desde o princípio o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e ele diz, as nossas mãos tocaram, né, da palavra da vida. Porque Jesus, ele é o verbo em carne. Jesus, ele é Deus em forma humana. Como está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, aí é a palavra, né? E o verbo era Deus. Aí ele diz no versículo 14, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João trata exatamente deste assunto, de mostrar Jesus, que é o Emanuel, Deus em carne conosco. Ele trata dessa verdade que as pessoas precisam saber, que por isso nós precisamos dar maior ênfase ao nome Jesus. Porque já diz o escritor aos Hebreus que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é um espírito evoluído, Jesus não é um ser humano que chegou a uma evolução assim, de contemplação, de santidade e tal. Não, Jesus é Deus em forma humana. Jesus não é uma segunda divindade, Jesus é Deus em forma humana. João trata disso. João trata disso, né? E eles tiveram o privilégio de ver, de apalpar, de tocar Jesus. O que Jesus disse, bem-aventurados sois vós que vedes, porém mais bem-aventurados são os que não veem e crerem. Uma vez, se eu não me engano foi Filipe, que chegou para Jesus e disse, mostra-nos o Pai. E aí Jesus respondeu e disse-lhe,
estou convosco este tempo todo, e não vedes que estou no Pai e o Pai está em mim? Vede ao menos pelas palavras que vos tenho falado. João 14. João 14. Versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que estou no Pai, o Pai está em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Louvado seja o nome de Jesus. Você diz, pastor, como é isso? Deixa eu explicar. De forma bem simples para você entender. Vamos à essência que eu vou pegar como exemplo o H2O, a água. Quais são os 3 estados da água? Quem pode me responder? Hoje eu não interajo muito no Instagram, nem no Facebook, na hora da administração, e nem no WhatsApp, mas eu vou fazer uma pergunta e quem puder já digita aí. Quais são os 3 estados da água? Quais são os 3 estados da água? Os 3 estágios, os 3 estados, como você queira. Quais são eles? Quais são as 3 formas da água? Como a água se apresenta? As 3 formas que a água se apresenta. Quem me responde aí no Instagram? Quem me responde aí no WhatsApp? Eu não sou de interagir na hora da administração, né? Mas está feita aí a pergunta. Vamos ver, vou dar alguns segundos para você responder, para não perder tempo aqui. Amém? Vamos ver a interação do pessoal. Pode responder, olha o tempo que eu estou falando. O número do WhatsApp, 81 9 9915 0890. E se você responder e morar aqui perto, quando você vir a um culto, você vai ganhar um CD do pastor Amaro Correia, o CD Jesus Vem. Você diz, não, pastor, não tem um CD, mas tem gente que passa o CD ainda. Vamos lá. Bem, aí eu vou dizer, aí já não vale mais o prêmio, né? Então, já perdeu o brinde. É o estado líquido, né? Sólido e gasoso. São os 3 estados da água, os 3 estágios da água, os 3 formatos da água, as 3 formas que a água se apresenta. Líquido, sólido e gasoso. Então, a água é a essência. A água é a essência. Né? Aí você eleva a uma temperatura para congelar. Aí se transforma em gelo. Se transforma em gelo. Aí, ou então você pega essa mesma água. Vamos pegar o mesmo gelo, para não dizer que foi diferente. Aquela mesma porção de água que você colocou no recipiente, colocou no congelador e ela pedrificou, você vai agora pegar essa pedra de gelo, tirar do recipiente, colocar em uma vasilha e aquecer. O gelo vai derreter. O gelo vai derreter. Vai criar ali um nível de água.
e você vai deixar fervendo. E da proporção, e vai tampar. Vai tampar. Na proporção que a água for fervendo, poderia até nem tampar, né? Mas para a gente ter a experiência do outro formato da água. Né? Aí ela vai secando, vai secando, vai secando. Pronto, secou, você desliga o fogo e pega a tampa lá da vasilha. Você vai ver que a tampa suou. A tampa suou. Como foi que essa água veio para a tampa? Em forma de gás. Né? As gotículas, o vapor. Aí você teve agora um outro momento da água. Teve o líquido, o sólido e agora o gasoso. Ela evaporou, subiu para a tampa. Eu mandei pedir botar a tampa para a gente perceber que ela subiu desse formato. Mas é a mesma água. Que se não tivesse a tampa, ela ia estar por aí. Ela ia estar no ar. Não é? Observe que foi a mesma água. Então é importante entender que Deus é a essência. E ele se manifesta de diversas formas. Nós temos o anjo do Senhor no Velho Testamento. E no Velho Testamento nós temos vários nomes de Deus. E não são vários deuses, é apenas um Deus. Sabaoth, Miskadinsky, Sabaoth, Miskadinsky, Elohim, né? El Shaddai, enfim, temos vários nomes, mas é o mesmo Deus se manifestando de formas diferentes. Cada nome é atribuído a uma manifestação de Deus. Quando José quis deixar Maria em segredo, o anjo do Senhor apareceu para José, e o anjo do Senhor no Velho Testamento é uma teofania, é uma manifestação de Deus em forma de anjo, não é um anjo, apenas um mensageiro, não é um anjo comum. Era o único anjo que recebia adoração no Velho Testamento, o anjo do Senhor. E aí, ele aparece para José, quando queria deixar Maria em segredo, e diz a José que recebesse Maria como esposa, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo. E ela daria luz ao menino, em cumprimento ao que disse o profeta Isaías, que a virgem conceberia e daria luz ao menino, e o seu nome seria Emanuel, que é Deus conosco, e colocaria o seu nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Salvador. Então, estamos falando da mesma pessoa. Aí você diz, e o Espírito Santo, pastor? A terminologia santo, que a gente conhece comumente como santo, mas ele é também chamado do Espírito da Verdade. E aí Jesus diz, porque ele guia na verdade. Ele também é chamado Paráclito, ou Paracleto, como alguns dizem, porque ele é o que consola. Mas ele é também chamado Espírito de Deus, Espírito de Cristo. E santo porque santifica. E santo porque santifica. Então, estamos falando da mesma pessoa. Não estamos falando de personalidades diferentes. O grande problema da teologia da Trindade é que ela diz que são três pessoas distintas. Ora, se são distintas, são diferentes. Diferentes. Estou me referindo aqui a três dedos, porque um maior do que o outro, um mais gordinho que o outro, um com as digitais diferentes do outro. Distinto é diferente. E Deus, que é título de grandeza, de soberania, porque ele é o único digno de receber adoração, louvor.
é o único digno de receber exaltação. Jesus é o único. O Espírito Santo que a gente fica, eu digo as pessoas, né, ficam, oh, o Espírito Santo, mas Jesus disse que essa a função do Espírito Santo é de fazer as pessoas glorificarem a Jesus e não glorificarem a Ele mesmo. Desculpa quem vive dando bom dia para o Espírito Santo, boa noite para o Espírito Santo, boa tarde para o Espírito Santo. Desculpa quem fica orando ao Espírito Santo. Mas essa não é a função do Espírito Santo. Jesus ensinou que esse movimento do Espírito Santo é nós convergemos as nossas atenções para Jesus. Entende? Mas como, pastor? Então, se a mesma pessoa está tudo em casa, bem, supostamente sim, né? Porque é a mesma pessoa, mas estamos falando da função da manifestação. Da função da manifestação, ou seja, da atribuição, a manifestação. Sabe o que é atribuição? A atribuição é aquilo que é pertinente a. Não é? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Para mim seria mais fácil dar um exemplo na área da saúde. Não é? Porque, por exemplo, o médico tem uma atribuição, o enfermeiro tem uma outra atribuição e o técnico de enfermagem tem uma outra atribuição. O conselho de medicina, né, diz quais são as atribuições do médico. O COREM diz quais são as atribuições do enfermeiro e do técnico de enfermagem. O manual da gente diz o que é competência de cada um fazer. Um técnico faz de repente alguma coisa que o enfermeiro faz, porque ele de repente se preparou, fez uma especialização para aquilo. Mas o que é de competência sua como técnico? De competência sua como técnico. Ele pode até ajudar o enfermeiro a fazer alguma coisa, como o enfermeiro ajudar o técnico. Mas cada um, é como diz a história, cada um no seu quadrado. Então, o que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, é que Jesus, não é coisa da minha cabeça, é o ensinamento de Jesus. O Espírito Santo, ele guiaria em toda a verdade, guia em toda a verdade. E em outro momento Jesus disse, em João capítulo 16 e capítulo 17, que o Espírito Santo, ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e para guiar em toda a verdade. João capítulo 16, eu estou lendo. E em outro momento, Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Por que Jesus? Porque Jesus é o nome dado ao corpo que foi sacrificado por nós pecadores. Deus em forma humana salvando o ser humano. O Espírito Santo é Deus agindo em nós para nos deixar cientes dos nossos pecados e pedirmos-lhe perdão. E nos fazer entender a encarnação do Verbo. E nos fazer entender os princípios, os valores e as verdades divinas. Por isso que é o Espírito da verdade. Nos trazer consolo, através da palavra.
nos dá um entendimento, nos terapeutizar existencialmente. Olha, eu digo a você uma coisa. Eu sempre indico para as pessoas, um profissional da saúde mental, um psicólogo, não é? É matéria da qual também nós somos estudiosos, mas eu quero dizer a você o seguinte: você precisa buscar a Deus, você precisa buscar a Deus, para que Ele lhe ajude a se reconectar com você mesmo e com os céus. Você precisa buscar a Deus para que haja sanidade mental. Você precisa buscar a Deus para que haja uma homeostase, um equilíbrio em sua mente e o seu cérebro. Isso reverberar, isso será refletido em seu corpo, em sua existência, em seu dia a dia. Você precisa de Deus. Você precisa dessa relação com Deus, dessa atuação do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o Espírito Santo, ele nos guia na verdade, ele glorifica a Jesus, porque foi Jesus quem, que é Deus em forma humana, quem, amados irmãos, torna-nos aceitos por Deus. É o lado, deixa eu falar assim para você entender, é o lado tolerante de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Como disse Isaías, registrando a experiência que teve, a revelação que teve, que viu o Senhor sentado no alto sublime trono, e os serafins com asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com outras duas voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor Jeová dos exércitos. Alguém diz que Deus é santo 3 vezes. É porque defende a teologia da Trindade, que Deus é 3 pessoas, e Deus não é 3 pessoas, Deus é um apenas. A fé cristã, ela é monoteísta, é simples, só existe um Deus. Se ele fosse em 3, aí já não era monoteísmo, era politeísmo, não é? Eu não sou unicista, eu sou monoteísta. Eu creio que existe só um Deus. Deixa eu voltar aqui, né? Que ele não é santo em quantidade, ele é santo em qualidade, ele é absolutamente santo. E o profeta Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que ele não vê a iniquidade, ele não vê o pecado. Por isso que quando Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal, né? A Bíblia diz que na manifestação do Senhor lá no Éden, ele pergunta: Adão, onde estás? Não é que Deus não sabia onde Adão não estava, não é que Deus não estivesse vendo Adão. Isso é para entendermos que o pecado fez uma separação entre o homem e Deus. Isso é para entendermos que o pecado gerou um distanciamento, que a Bíblia chama de morte espiritual. Porque de Deus ninguém se esconde. Salmo 139. Se subirmos ao céu, Ele está. Se fizermos no céu a nossa cama, Ele está lá também. Se nós pensarmos que a noite nos esconderá de Deus, a noite para Ele resplandecerá como o dia, porque as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa, no sentido de ninguém se esconde de Deus. Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Mas o registro
do manifesto lá no Éden é para nós termos uma ideia que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Por causa da santidade de Deus, que não tolera o pecado. E por Jesus Cristo, que é o lado aplacador de Deus, o lado misericórdia de Deus, o lado salvífico de Deus, que nós somos aceitos. Nós nos tornamos toleráveis. Deus nos tolera. E louvado seja o nome de Jesus, porque esse aspecto do divino é uma realidade antes mesmo da encarnação. Por isso que João insiste em dizer que o que vimos com os nossos olhos era desde o princípio. Ele diz aqui na sua epístola e diz lá no Evangelho: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí eu volto a dizer, por isso que eu não sou unicista, porque na teologia do unicismo não existe essa perspectiva da pré-existência de Jesus, o Salvador. E esse plano salvífico de Deus, ele já existia antes mesmo de ser posto em prática. Jesus encarnando é o plano salvífico sendo posto em prática literalmente. É a concretização do plano salvífico. E Jesus não veio para salvar só os judeus, como alguns interpretam errado em João capítulo 11. João capítulo 1, verso 11. Ele não veio só salvar os judeus, e por os judeus não o querer, ele resolveu salvar o resto do mundo, não. João, inclusive, desmistifica isso no capítulo 3, versículo 16 do seu livro, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. O grande problema de João capítulo 1, verso 11, é que os judeus não quiseram ser restaurados, messianicamente, historicamente. E aí, a salvação que já era também para os gentios, ela é não só estendida para os gentios, mas os gentios se tornam mais do que coadjuvantes, se tornam protagonistas da mensagem salvífica. Mensagem salvífica que quem era para ser os... Daqui a tantos tempos que eu agora esqueci do tempo que eu falei. Os preconizadores da mensagem eram os judeus, como está escrito no capítulo 4 de João, que a salvação vem dos judeus. Era para ser preconizadas por eles. Eles eram para ser os protagonistas, os mensageiros principais. Mas por sua rejeição, pela dureza de seus corações, os gentios não só tornaram-se coadjuvantes, mas protagonistas da mensagem salvífica. Essa é a grande questão do capítulo 1 de João, versículo 11. Porque os gentios, como eu já disse em outras abordagens, que são pessoas que não têm o sangue hebreu corrente na veia, são filhos de Deus, são criaturas de Deus também, são seres humanos. São seres humanos. Os judeus pensavam que as mulheres não tinham alma. As pessoas pensam que pelas pessoas serem negras tem pacto com o demônio. Pensam-se isso ainda hoje. Por isso que o preconceito com o negro é grande. Não é?
As pessoas pensam isso. A exemplo dos gentios. Para os judeus, os gentios é como se também fosse pessoas assim. Como se fossem mulheres que não têm alma, como é para umas pessoas de cor branca que o negro tem relação com, não tem relação com Deus, para não repetir o que eu já disse. Porque é coisa da cabeça das pessoas. É crença das pessoas que gera preconceito nas pessoas. E não se engane, esses pensamentos predominam na cabeça de muita gente ainda nos dias de hoje. Tanto culturalmente, como teologicamente, como religiosamente, como espiritualmente. A predominância dessas ideias. Isso é um absurdo, né? Mas é fato. Eu sei o que eu vivo ainda hoje. Eu sei o que eu vivencio ainda hoje. É hora que dá raiva. Fazer o quê, né? As pessoas não têm entendimento, as pessoas não têm clareza bíblica, teológica, histórica, cultural, educação. Fazer o quê? Fazer o quê? O que me é de alcance de fazer, eu venho fazendo, né? Que é ensinando a palavra de Deus. Vamos lá. João, ele volta a apontar Jesus Cristo, para quem as nossas atenções devem converger, porque é Jesus Cristo que faz com que nós tenhamos comunhão com Deus. E essa comunhão, ela está relacionada ao perdão dos pecados. Deixa eu ir na ordem do texto. Essa comunhão está na obediência. Pela ordem do texto, ela está na obediência. Porque observe o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade é a palavra. João 17:17. A verdade é a palavra. Se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí agora vem o outro elemento, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Essa comunhão, não é o estado de santidade que nós devemos vivenciar, porque não existe comunhão com Deus sem santidade. Santidade não é o que faz com que a gente ore pelo enfermo e seja curado, faz com que a gente chegue para o endemoniado e manda ele sair, o demônio sair da pessoa endemoniada. Não. Santidade não é o que nos capacita a isto. Pelo ensinamento de Jesus em Mateus 7, não é isso. Também não estou dizendo para você não viver uma vida de santidade, ao contrário. A santidade, ela é fundamental, é sine qua non para termos comunhão com Deus nesta vida. Sem santificação não há comunhão com Deus nesta vida. Talvez você seja da tradição de que tem que ter vida no altar para curar o enfermo, para expulsar demônio, para profetizar, para falar em línguas. Não. Mateus capítulo 7, a gente vê que não. Porque no dia do juízo, muita gente vai chegar para o Senhor e vai dizer: mas Senhor, no teu nome profetizei, curei, falei línguas, expulsei demônio. Jesus vai dizer para muita gente: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, as pessoas em pecado, curando enfermo, em pecado expulsando demônio, em pecado profetizando, em pecado falando em línguas estranhas. Se é estrambólica, não sei, o texto diz que é estranha. Em pecado, fazendo um monte de coisa.
E pode, pastor. A Bíblia diz que sim. Agora, para ter comunhão com Deus e salvação, aí é outro departamento. Aí são outros 500. E nós não podemos minimizar o pecado, o erro. Pecado é pecado e pecado é grave. Às vezes eu fico questionando algumas pessoas que ficam fazendo vista grossa do erro, do pecado. Aí eu questiono as pessoas, aí eu me questiono, mas também quem sou eu, né? Para questionar isso. Só que isso me incomoda. Isso faz com que eu me sinta cobrado a viver em santidade, a procurar ser obediente. Isso me incomoda. É onde eu tenho receio de não ser coadjuvante deste cenário dos que vão ouvir o apartai-vos de mim. Isso é forte. Isso é muito forte, isso é muito sério, isso é muito grave. Não estou com isso desalimentando o fascínio pelas línguas estranhas e pela manifestação do poder de Deus. Ao contrário, cuide para não perder o fascínio, o desejo, a vontade de falar em línguas estranhas, porque quem fala em línguas estranhas fala em mistério com Deus, edifica o seu espírito. É uma experiência extraordinária e sabe o que eu estou falando, quem já falou ou fala em línguas estranhas de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Deseje a manifestação dos dons espirituais. Deseje a manifestação do poder de Deus através da sua vida, para o nome dele ser glorificado. Deseje poder de Deus para impor as mãos e curar os enfermos. Deseje autoridade para chegar para uma pessoa endemoniada e dizer: demônio, sai desta pessoa. Deseje autoridade, deseje as manifestações dos dons do Espírito Santo para que o nome do Senhor seja glorificado. Deseje. A gente vê muita busca hoje pelas coisas materiais. A gente vê muitas vigílias, muitos jejuns, muitas campanhas, muitas correntes em função dos problemas sociais da gente. A gente não vê muito empenho pela busca dos dons. A gente não vê muito empenho pela busca da manifestação do poder de Deus. Mas deixa eu passar para vocês um princípio bíblico, entre tantos outros que eu tenho passado. Que quando a gente cuida de fazer o nome do Senhor ser glorificado, Ele cuida de nós em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os aspectos das nossas vidas. Eu fiquei muito feliz em ouvir hoje uma pessoa dizer: pastor, me alegro com a conversão de vidas. Eu me alegro quando a pessoa liga para nós pedindo oração. É o que faz essa programação estar no ar. É o que faz essa obra ainda existir. Porque se dependesse do maligno, essa porta já tinha se fechado. Se dependesse do maligno, eu não estava aqui, amados, falando-lhes a palavra de Deus. Mas como nosso intuito é glorificar o nome do Senhor, a gente vive muitas vezes na base do maná. Na base do maná a gente vive. Sabe o que é o maná, irmão? Lembra do maná? Era aquela porção por dia. Era aquela porção para o dia. A gente estava... Eu posso dizer isso aqui? Posso dizer isso aqui? Hã? A gente estava com uma pendência. E que hoje, pela misericórdia de Deus, uma pessoa fez uma oferta, foi o que resolveu a gente resolver
a nossa pendência. Teve que ter muita sabedoria para dizer isso, né? A gente estava com uma pendência, irmão. A gente estava com uma pendência aqui. Tá? E meu Deus, e agora? Já venceu o prazo. Jesus, e agora? Mas uma pessoa mandou uma oferta hoje. Glória a Deus por isso. Que a gente acabou de resolver a pendência. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por que isso, irmão? Porque é para a glória de Deus que essa porta está aberta, que essa obra está no ar. Então glorifique a Deus. Ai, pastor, não é fácil. Olha, eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que não é fácil. Misericórdia, quem sabe que não é fácil somos nós, né, Bessa? Hã? Não é não, Bessa? Quem sabe que não é fácil somos nós. Agora, é importante, entenda, procurar viver em santidade. Porque que adianta, do mesmo jeito que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta? Eu saí da madrugada com um relatório na outra emissora de aproximadamente 700 conversões. Que adianta eu ganhar tanta alma e eu me perder? Que adianta eu curar o enfermo, expulsar os demônios e ouvir no dia do juízo: apartai-vos de mim? Mas eu que procure andar em santidade, eu que procure salvar a minha alminha, procure salvar a sua alminha, procure viver em santidade, procure viver o evangelho, procure viver a palavra. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí na ordem do texto, a santificação nos é também proporcionada pelo sangue de Jesus. Porque por mais que a gente às vezes queira acertar, a gente acaba errando, né? E aí, glória a Deus, existe o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E para terminarmos, eu gosto sempre de dizer, baseado nesses versículos 8 a 10, que não existe carência para o perdão divino. O perdão divino é na hora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pede perdão agora e Deus te perdoa agora. Amém? Ele não tem meses, não tem carência para o perdão divino. Não, você pede perdão agora e daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses, eu vou te perdoar. Não, é na hora. É na hora. Louvado seja o nome de Jesus por isso. E por que nós devemos estar mais mencionando o nome de Jesus? Exatamente porque Jesus, amados, é Deus em forma humana que morreu por nós. E essa atenção a Jesus deve ser maior, porque sem Jesus não haveria salvação. Se Deus não tivesse encarnado, se Deus não tivesse se transformado em carne, não tinha salvação. Não tinha perdão de pecado, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Entende agora? Por isso que o Espírito Santo, que é Deus, ele faz com que as nossas atenções se convirjam a Jesus, se voltem para Jesus, se direcione para Jesus, porque Jesus é Deus em forma humana e nele habitou corporalmente toda a plenitude divina. Bem, se esta palavra lhe trouxe consolo, exortação, edificação, alegrou o coração, aí o que você ouviu ao seu ouvido foi a voz de Amaro Correia, mas o que falou ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.